Olá, pessoal. Depois da gente estudar o básico de nomenclatura orgânica, a gente começa a aprofundar nosso estudo dentro de cada uma das funções orgânicas. A primeira delas, que vai funcionar como base para as demais, é a função orgânica dos hidrocarbonetos, ok? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Bom, primeira coisa, vamos pensar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho as propriedades gerais dos nossos hidrocarbonetos, ok? Hidrocarbonetos são compostos formados apenas, e eu reforço aqui, apenas carbono e hidrogênio, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia com 200 átomos de carbono, muitos átomos de hidrogênio, mas um átomo que não seja nem carbono nem hidrogênio, pode ser, por exemplo, um oxigênio, um nitrogênio, enfim, eu deixo de ter um hidrocarboneto, ok? Muitos exercícios usam isso como base. Então, hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Segunda coisa importante, hidrocarbonetos são extraídos principalmente do petróleo. A principal fonte que a gente encontra hidrocarbonetos é o petróleo. Aqui vale a gente parar um pouquinho e pensar sobre petróleo. Então, o que é o petróleo? Muito se fala que o petróleo é originado dos dinossauros, enfim, e tudo mais. Cuidado, tá? Petróleo nada mais é do que um líquido escuro, ok? De coloração de castanho escuro a preto, formado pela decomposição anaeróbica de micro-organismos marinhos. Como assim? Decomposição anaeróbica quando eu não tenho um ambiente com grande quantidade de oxigênio, certo? E formado pela decomposição de micro-organismos marinhos, certo? Por isso que não é todo lugar que eu encontro petróleo. A gente tem algumas reservas espalhadas pelo planeta, mas depende de condições muito específicas de temperatura e pressão para que eu consiga ter, de fato, a formação de petróleo, tá? Outra coisa que vale a gente pensar aqui, né? O petróleo ele pode ser extraído tanto de partes terrestres quanto numa extração marítima. Mas em qualquer um desses casos, o petróleo do jeito que ele é extraído, ou seja, o petróleo bruto, não serve para nada. E para ele ser útil para a gente, ele precisa ser refinado. E o que é ser refinado? Ele precisa passar por um processo de separação das várias substâncias que o compõem, ok? Então, o petróleo nada mais é do que uma mistura de substâncias, principalmente os hidrocarbonetos. E como que eu separo? Bom, petróleo é uma mistura homogênea de líquidos. Assim, para separar uma mistura homogênea de líquidos, nós usamos uma destilação fracionada, ok? O exemplo clássico da destilação fracionada é o refinamento do petróleo. E como que eu faço essa separação? Através dos diferentes pontos de ebulição das várias substâncias que o compõem. Então, assim, eu tenho petróleo líquido, e aí, graças às diferentes temperaturas de ebulição, eu consigo separar essas substâncias. Como que funciona essa separação? Trouxe aqui uma torre de fracionamento, tá? Para a gente analisar. Vale a pena a gente gastar um tempinho nisso, porque alguns vestibulares reforçam isso dentro da orgânica, tá? Numa torre de fracionamento de petróleo, como que funciona? Então, o petróleo bruto está aqui, ele vai para uma retorta em que é aquecido e depois de ser aquecido, ele passa por uma torre de fracionamento. Como que funciona essa torre? Essa torre nada mais é do que um caminho com obstáculos, tá? E uma vez que esse petróleo é aquecido, quanto mais a substância conseguir atravessar esses obstáculos, mais para cima da coluna de fracionamento ela vai sair. Quais são as substâncias que conseguem sair com maior facilidade? As substâncias de menor massa molecular, ok? Então aqui a gente consegue analisar que as menores frações do petróleo saem mais em cima na torre de fracionamento. E assim sucessivamente. Conforme a gente desce, eu tenho frações mais pesadas do petróleo. A gente encontra também exercícios que pedem que você coloque a ordem da saída dos produtos, ok? Então, quanto menor ele for,
mais para cima da coluna ele vai sair. E, inclusive aqui a gente tem frações que são gasosas, que no caso aqui, gás liquefeito, frações com 3 a 4 carbonos e assim por diante, ok? Outra coisa para a gente saber sobre os nossos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como são derivados do petróleo, eles são insolúveis em água, ok? Porque eles são apolares. Isso daí ajuda a gente a entender vários dos problemas ambientais que acontecem com relação ao petróleo. Trouxe aqui para vocês uma demonstração do que acontece com o petróleo em água, ok? Isso daqui foi cobrado numa questão da Unicamp, segunda fase, agora 2020. Então, é uma coisa que está em alta, principalmente por conta do problema do derramamento de petróleo e que na costa brasileira, que levou ao encontrar petróleo nas praias e acarretou vários problemas, ok? O que acontece? O petróleo, uma vez derramado, passa por diversos processos aqui na natureza. Então, um deles, primeiro, sendo um líquido, ele vai estar exposto ao sol e ele também pode evaporar. Então, parte dele pode evaporar, assim como o sol pode fazer reações químicas, fazer com que aconteça reações químicas no petróleo, fazendo com que ele se oxide. Além disso, uma das dificuldades para poder tratar esse petróleo, no caso, tratar a água que teve contaminação por petróleo, é porque, sendo a água líquida e o petróleo também líquido, ocorre espalhamento das manchas de petróleo. Assim fica mais difícil você conseguir limpar as águas. Parte desse petróleo também sofre biodegradação, ok? Então existem alguns micro-organismos que conseguem decompor pequenas partes do petróleo. Mas outras partes se dissolvem em água pelas interações que acontecem aqui com componentes da água e também parte dessas partículas pode se sedimentar indo para o fundo do mar, ok? Com relação aos pontos de fusão e ebulição dos nossos hidrocarbonetos. Vale lembrar que quanto maior for a cadeia carbônica, maiores vão ser os pontos de fusão e de ebulição dos nossos compostos. Isso daqui é uma informação muito útil para a gente, tá? Por que isso se verifica? Uma vez que você tem uma cadeia carbônica maior, acontece que você tem uma interação maior entre as moléculas. E tendo maior interação, você precisa dar mais energia para separá-las. Dando mais energia, você aumenta o ponto de fusão e ebulição dos compostos. Então, isso ajuda a gente a entender por que na coluna de fracionamento do petróleo, frações com 3 a 4 carbonos são gasosas e frações maiores chegam a ser líquidas, ok? Bom, agora a gente vai começar a dar uma olhada nas classes dos hidrocarbonetos. A primeira classe que a gente vai estudar é a classe dos alcanos, ou parafinas. Peço especial atenção aqui porque o nome da classe ajuda a gente a entender como que vai ser esse composto, ok? Vale a gente perceber aqui também que parafinas, talvez você se lembre que parafina é o que a gente usa para fazer a cera da vela, né? Então, a vela nada mais é do que um derivado do petróleo. A parafina que a gente usa para poder fazer a vela é da classe dos alcanos. Parafina também a gente usa para poder, surfistas quando vão surfar, eles passam na prancha. Por que eles fazem isso? Parafina é um hidrocarboneto. A gente viu ali que hidrocarbonetos são insolúveis em água. Uma vez que você passa parafina na prancha, você diminui a interação entre a prancha e as moléculas de água. E assim a prancha desliza com maior facilidade, melhorando a performance do surfista na hora que ele vai praticar, ok? Bom, então um alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta e apenas ligações simples. Lembra lá de nomenclatura orgânica, AN a gente usa apenas para ligações simples. Uma outra informação útil para a gente é a fórmula geral dos alcanos, ok? Nem sempre você usa isso daqui, mas sabendo a fórmula geral, te poupa em muitos casos de fazer
desenhos desnecessários, contas que gastam tempo em questões de vestibular. Assim, se você já tem facilidade nessa matéria, é um passo a mais que você pode dar para melhorar sua performance no vestibular, ok? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente conversar. Primeiro deles, esse composto, CH4. CH4, temos um carbono, match, ligação dele, apenas ligações simples, AN, como é um hidrocarboneto, terminação O, ok? Metano, onde a gente encontra isso no nosso dia a dia? O metano é o principal constituinte do chamado gás natural. Cuidado aqui com o gás natural. Gás natural não é um biocombustível, um combustível de fonte renovável. Gás natural é um combustível fóssil, ok? Em muitas reservas de petróleo, próximas a essa reserva, você encontra bolsões de gás natural. E esse gás natural tem utilidade porque ele também é um combustível que a gente pode utilizar. De que forma que eu posso utilizar? Por exemplo, no GNV, que é a sigla para gás natural veicular. O que é o GNV? GNV é uma mistura de gases, principalmente gás metano, ok? Então, quando a gente fala que existem carros movidos a gás, esse gás que move os carros é o gás metano. Ele também é chamado de biogás. Como assim? A gente pode utilizar ele para poder gerar energia elétrica. De que forma? Talvez você já tenha ouvido falar de energia elétrica que vem do lixão. Como que eles fazem isso? Em um lixão, no caso, não qualquer tipo, mas num aterro sanitário, quando ocorre a decomposição do lixo, principalmente decomposição anaeróbica, que é quando não tem muito oxigênio, forma-se, como produto dessa decomposição, gás metano. Quando você consegue canalizar esse gás, você consegue recolhê-lo e a partir do recolhimento desse gás, você pode utilizá-lo como combustível. Então, eu posso aproveitar um processo natural, que é da decomposição do lixo, para gerar um combustível e poder utilizar depois para queima, para geração de energia elétrica, ok? Então, quando a gente fala de biogás, eu estou falando do gás metano. Também a gente encontra como gás dos pântanos. Por quê? Em pântanos também ocorre decomposição anaeróbica de matéria orgânica. E, como produto dessa decomposição, nós temos o gás metano, certo? Próximo composto para a gente dar uma olhada aqui é o etano. Et são 2 carbonos, ligação entre eles é ligação simples, an, como eu só tenho carbono e hidrogênio, terminação O, etano, ok? Agora, outros 2 exemplos. Primeiro, propano. Prop são 3 carbonos. Temos aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. O tipo de ligação entre eles é simples, terminação O, porque é um hidrocarboneto. Também temos aqui butano. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ligação entre eles é simples, hidrocarboneto, terminação O. Atenção, eu mostrei para vocês alguns slides atrás, na torre de fracionamento, que a gente extraía como menores frações do petróleo o chamado gás liquefeito. O que é esse gás liquefeito? A gente usa a sigla como GLP. Ele é composto basicamente de propano e butano. Onde a gente encontra isso no nosso dia a dia? No botijão de gás. Tá? Então, o gás que a gente tem na cozinha é o gás propano e butano. Ok? Dando sequência aqui aos nossos hidrocarbonetos, a próxima classe que a gente tem é a classe dos alcenos, também chamados de alquenos ou de olefinas. Perceba aqui que olefinas está relacionado com óleos, ok? Então, mais para frente a gente vai entender um pouquinho por que disso de óleos. Quando eu falo de um alceno, eu tenho aqui em ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação dupla na minha cadeia. Então, novamente, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia aberta, mas agora com uma ligação dupla. Fórmula geral para eles. Eu tenho aqui uma fórmula geral que é CnH2n. Preste atenção. O que eu tenho de diferente aqui entre os meus alcenos para os meus alcanos? Nos alcanos, nós temos a fórmula geral CnH2n mais 2. Por quê? Quando eu conto as ligações que o carbono faz,
somando todos os hidrogênios, eu tenho esse 2N mais 2. Aqui eu tenho apenas 2N, por quê? Para poder colocar uma ligação dupla, eu tive que tirar um hidrogênio de um carbono e outro hidrogênio de outro carbono ao lado. Assim, o meu composto passa a ter 2 hidrogênios a menos. Por isso, na fórmula geral, é CnH2n mais 2. Ok? Se eu monto a fórmula molecular de cada um desses compostos que eu trouxe como exemplo, todos eles a gente vai ter como fórmula geral CnH2n. O primeiro composto que eu quero comentar com vocês dos alcenos é o chamado eteno. Então eu tenho aqui 2 carbonos et, ligação entre eles dupla, terminação O, hidrocarboneto. Eteno tem um nome usual como etileno. Ele é um gás e aí vale lembrar para as aulas de biologia aí que ele é um hormônio vegetal. Então ele que é o responsável pelo amadurecimento das frutas. Quando eu tenho uma fruta verde, muitas vezes fala-se de enrolar ela, por exemplo, num pedaço de jornal e deixar ela fora da geladeira. Por quê? Enrolando ela, eu faço com que o eteno que é produzido pela fruta fique ali e aí esse gás ali acelera o amadurecimento das frutas, ok? Segundo composto da classe dos alcenos, para a gente dar uma olhada, é o propeno. Então eu tenho aqui, ó, um carbono, 2, 3. 3 carbonos, prop. Ele tem uma ligação dupla em terminação O, hidrocarboneto, propeno. O nome usual dele, propileno. Propileno, assim também como o etileno, são usados como produção de plásticos. Então, você talvez já tenha ouvido falar de um plástico chamado polietileno ou polipropileno. A gente usa como precursor desse plástico, ou seja, para poder produzi-lo, usamos como reagente tanto o eteno para produzir o polietileno, quanto o propeno para produzir o plástico polipropileno, ok? Por fim, trouxe aqui 2 compostos que podem gerar um pouco de confusão para a gente. Então, se a gente perceber, os 2 compostos contêm 4 carbonos. Qual que é a diferença entre eles? A posição da dupla. Tome muito cuidado, porque se você conseguir montar uma cadeia carbônica e conseguir fazer com que a dupla que está nela mude de lugar, você precisa numerar essa dupla. Por quê? Lembra naquela primeira aula de nomenclatura que eu dei para vocês, eu falei que para cada composto eu tenho que ter um único nome e vice-versa. Assim, se eu falo o nome buteno, eu posso desenhar tanto esse composto quanto esse composto aqui embaixo. Agora, se eu quero especificar qual composto eu estou querendo dizer, eu tenho que numerar a dupla. Atenção, como que eu numero a minha cadeia carbônica? A numeração tem que passar pela dupla e tem que conter o menor número nela. Como assim? Se eu começo contando desse lado da minha cadeia, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Do lado contrário, eu tenho, se eu começo contando dessa ponta aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Perceba que a numeração da esquerda para a direita, que é essa daqui que está desenhada, é a menor numeração para a dupla. Entre os carbonos da dupla, eu tenho o carbono 1 e o carbono 2. Desses dois, o menor valor é 1. Por isso que no nome eu indico. Então, cuidado. Esse número aí no nome não quer dizer quantidade. Ele quer dizer posição da dupla. Então, aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos but. E no carbono 1, eu vou ter uma ligação dupla com a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Ok? Quando eu falo de but-1-eno, eu também posso me referir ao nome 1-buteno. Eu aconselho, particularmente, a usar esse nome aqui. Por quê? Vão surgir outros compostos mais para frente que vão precisar de numeração em outras partes da cadeia. Assim, quando você coloca um número próximo ao que ele se refere, você não tem perigo de confundir o que significa esse número ou a quem ele se refere. Então, aqui eu tenho que o 1 se refere ao en. Ok? But-1-eno. Já nesse outro composto aqui, perceba que, começando a contar dessa ponta aqui ou dessa ponta, sempre a dupla cai entre os carbonos 2 e 3. Por isso que a menor numeração é 2.
Quando isso acontecer, tanto faz, ok? Mas você precisa garantir que a pessoa que vai pegar o nome do composto que você nomeou consiga chegar exatamente na mesma estrutura. Então, aqui, 4 carbonos, no carbono 2, uma dupla hidrocarboneto, ok? Isso vale para insaturações, ou seja, vale tanto para uma dupla quanto para uma tripla. Falando em tripla, qual classe de compostos dos hidrocarbonetos que contém uma tripla? São chamados alcinos ou também alquinos. Atenção, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia aberta ainda e agora eu tenho uma ligação tripla, por isso alcino. A fórmula geral dele, CnH2n-2. Por que esse menos 2? Como eu havia explicado, para você poder colocar mais uma ligação entre os carbonos, você precisa retirar mais 2 hidrogênios. Então a gente começa alcanos 2n mais 2, alcenos 2n, alcinos 2n menos 2, ok? Então, se você fizer a fórmula molecular desses compostos, todos eles vão se encaixar nessa fórmula geral aqui. Bom, a gente tem aqui o primeiro composto dessa classe, que é o etino. Então, eu tenho dois carbonos, et, ligação tripla entre eles, in, terminação U. Nome usual dele, cuidado, ele é chamado de acetileno. Lembrando do outro slide que eu passei agora, você tem o etileno, que é o nome usual para o eteno, e aqui eu tenho o acetileno, que é o nome usual para o etino. Onde ele é usado? O acetileno é usado como gás de maçarico. Por que em maçaricos eu uso esse gás e não, por exemplo, o GLP, propano e butano? Porque o calor de combustão, ou seja, a energia liberada na queima desse gás, é maior do que a do gás de cozinha. Assim eu consigo gerar mais energia, então eu tenho temperaturas mais altas no maçarico do que no gás de cozinha, ok? Tenho aqui também o propino, 3 carbonos, ligação tripla, in, terminação U. Por que eu não numerei nenhuma dessas duas cadeias? Porque se eu coloco a tripla, por exemplo, nesse lugar, é o mesmo composto só virado ao contrário. Então não tem por que fazer isso, é o mesmo composto. Aqui não tem outro lugar para colocar a tripla. Diferente desses dois compostos aqui, que eu consigo localizar a tripla em lugares diferentes. Então eu tenho aqui 5 carbonos, pente, terminação O, ok? Porque eu tenho hidrocarboneto e a ligação tripla entre eles. Já numerei aqui a nossa cadeia, então eu tenho sempre que começar na ponta para dar a menor numeração para ela. No caso, começando aqui da ponta esquerda. Vai cair entre os carbonos 1 e 2. Esse é o pente 1-ino. Já aqui, esse é o pente 2-ino. Talvez em algum exercício você encontre a nomenclatura como alcino verdadeiro ou alcino falso, ok? O que significa isso? Um alcino verdadeiro é quando eu tenho um hidrogênio na tripla. Alcino falso é quando eu não tenho. Então, se você analisar esse carbono e esse daqui, esses dois carbonos já estão fazendo 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio neles, diferente desse carbono que tem um hidrogênio aqui, ok? Mesma coisa com relação à nomenclatura, a gente nomeia e eu prefiro colocar a numeração no meio do nome e não aqui no começo, certo? Próxima classe de compostos, os chamados alcadienos ou também dienos. O próprio nome vai nos ajudar a entender o que significa um alcadieno. Eu tenho aqui dien, então são duas duplas. A gente ainda tem um hidrocarboneto de cadeia aberta, mas agora com 2 ligações duplas. Cuidado! A fórmula geral dos alcadienos é a mesma fórmula geral dos alcinos, ok? Então, para aquela fórmula geral eu consigo desenhar tanto um alcino quanto um alcadieno. Trouxe aqui o menor alcadieno que existe, que é esse com 3 carbonos. Tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. 3 prop, como eu tenho 2 duplas dien, só carbono e hidrogênio, terminação O. Atenção, por que eu coloquei essa letra A aqui? Porque justamente eu preciso ligar o nome prop, né, o trecho prop, ao trecho dieno. São 2 consoantes.
o português não permite isso. Assim, a gente coloca essa vogal para fazer a ligação desses dois trechos. E esse nome fica como propadieno, ok? Agora, esses 4 compostos que eu trouxe aqui, todos eles têm 5 carbonos. Mas a diferença entre eles é as posições das duplas. Eu tenho posições relativas das duplas. Então, por exemplo, aqui eu tenho as duplas nos carbonos 1 e 2, né? E 2 e 3. E aqui eu tenho nos carbonos 2 e 3 e 3 e 4. Quando eu nomeio, eu tenho penta, 1, 2, dieno, então preste atenção. 1, porque desses 2 carbonos o menor número é 1. E 2, porque desses 2 carbonos o menor número é 2. Aqui, 2, 3, pelo mesmo motivo, ok? Esse alcadieno, assim como esse, são conhecidos como alcadienos acumulados, ou seja, quando eu analiso as duplas, uma dupla vem em seguida da outra, tá? O que isso causa na minha cadeia? Primeiro, mudando aqui a posição das duplas, eu tenho mudança da geometria desses carbonos. Então, eu tenho aqui um carbono sp2, que é esse daqui, e esse daqui. E no meio tem um carbono sp. Tenho mudanças aqui na hibridização e mudanças, consequentemente, na geometria. Aqui agora eu tenho nos carbonos 1 e 4, né? Eu tenho as minhas duas duplas. Então esse é o penta 1,4-dieno. Esse dieno aqui é conhecido como um dieno isolado. Perceba que uma dupla está bem afastada da outra. Então eu tenho pelo menos 2 ligações simples separando uma dupla da outra. Por quê? Isso vai interferir no caso que uma dupla não vai interagir com a outra. Diferente desse caso aqui, e é o caso que eu chamo especial atenção para vocês. O que tem de especial no penta 1,3-dieno? Perceba que eu tenho aqui, ó, dupla, simples, dupla, ok? Isso daqui a gente percebeu num composto, né, na verdade numa estrutura algumas aulas atrás, que é a estrutura do benzeno. E lá eu falei sobre ressonância. O que significa isso? Os elétrons das ligações π dessa dupla e dessa dupla aqui têm mobilidade de um lugar para o outro. Então, eles podem ficar aqui, ó, ressonantes, daqui para cá. Isso confere a esses compostos algumas propriedades importantes, como, por exemplo, propriedades elétricas e magnéticas, assim como também coloração. Se a gente analisar os compostos orgânicos como um todo, a maioria deles não tem cor. Por quê? Para ter cor, precisaria absorver luz no comprimento da luz visível. Não acontece isso com os compostos, por isso que eles são, em geral, incolores. O que as duplas conjugadas aqui vão interferir no meu composto? Elas vão fazer com que mude a transição da onde absorve a luz. Isso faz com que ele comece a absorver dentro do espectro de luz visível. Assim você começa a ter compostos com cor. Um caso clássico de um hidrocarboneto que tem várias duplas conjugadas é o chamado beta-caroteno. Beta-caroteno, se você já ouviu falar, é uma substância que está presente na cenoura e é o que é responsável pela cor laranja dela. Então, ele é um hidrocarboneto, mas por conta de ter várias duplas conjugadas, acontece a transição de cor na luz visível e aí você consegue observar a cor alaranjada para esses compostos, ok? Isso tem sido tema de perguntas importantes, como por exemplo no Enem, né, no ano passado, Enem 2019, ele cobrou com relação, ele dava 3 estruturas e falava para você o que fazia elas terem cor. Era justamente as duplas conjugadas, ok? Assim como também eu confiro propriedades elétricas e magnéticas ao meu composto. Só para a gente fechar aqui, então, como eu disse, nos dienos acumulados, eu tenho carbono sp2, sp, sp2, assim, aqui também. Aqui eu tenho carbono sp2, sp2, pelo menos um carbono sp3 e depois os carbonos sp2. Aqui não, aqui eu tenho sp2, sp2, sp2 e também sp2.
todos uns seguidos do outro, ok? Por isso que eu tenho essa possibilidade da movimentação dos elétrons. Isso confere, inclusive, estabilidade para essa estrutura aqui comparada às demais, certo? Bom, outras classificações de cadeia aberta para os nossos hidrocarbonetos. Depois que você entende a lógica das classes anteriores que eu passei, né, alcanos, alcenos, alcinos, fica mais fácil a gente entender aqui o que seria, por exemplo, um trieno. O que é um trieno? Eu tenho 3 ligações duplas num hidrocarboneto. Exemplo aqui, ó. Tenho 4 carbonos. Como essas duplas não poderiam estar de outra forma, eu não preciso numerá-las. Então aqui eu tenho o butatrieno. Novamente, observe aqui a letra A para poder fazer a ligação aqui de 2 consoantes. Assim também acontece com um diino. O que é um diino? Di, 2, din, triplas. Então, eu tenho diino, 2 triplas, certo? Não tem como essas triplas estarem em outra posição nesse caso aqui. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, a tripla aqui, esse carbono do meio começa a fazer 6 ligações. E já vimos aqui que não tem como isso acontecer em condições normais, tá? Então aqui eu não preciso também numerar porque não existe outra possibilidade. Então esse daqui é o butadieno. E por fim aqui um enino, em que eu tenho em uma dupla, in uma tripla, num hidrocarboneto. Também aqui não precisamos numerar, uma vez que se eu coloco tudo próximo, o carbono começa a fazer 5 ligações. Então esse daqui é o butenino, ok? Agora a gente vai dar uma olhada em hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Primeira classe que a gente estuda são os cicloalcanos, ou também chamados de ciclanos. Perceba aqui, ó, a palavra ciclo vai te orientar para uma cadeia de hidrocarboneto que é uma cadeia fechada. Alcanos, a gente já viu, então an é que tem ligações apenas ligações simples. Bom, a fórmula geral deles também bate com a fórmula geral dos alcenos, ou seja, para uma estrutura que tem uma fórmula, por exemplo, C3H6, eu consigo montar tanto um alceno quanto um cicloalcano. Saber a fórmula geral, nesse caso, é muito útil, por exemplo, quando eu vou tratar de isomeria plana, que é um assunto que a gente vai estudar mais para frente. Porque eu já consigo, sabendo isso, não perder tempo testando possibilidades. Eu já consigo analisar direto o que eu tenho, qual tipo de substância eu tenho e qual vai ser a substância isômera dela, ok? Bom, trouxe aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Primeiro, aqui eu tenho 3 carbonos, prop. Como é uma cadeia fechada, eu uso a palavra ciclo antes. Ciclo propano, ok? Mesma coisa aqui, 4 carbonos, cadeia fechada. Ligação entre eles simples, é um hidrocarboneto. Então, esse é o ciclobutano. 5 carbonos, cadeia fechada, ligação simples, hidrocarboneto. Ciclopentano. Cuidado, porque essas 3 estruturas aqui, se a gente analisar elas, na verdade as 4 que eu trouxe aqui pra gente, todas elas, o carbono faz 4 ligações simples. E 4 ligações simples, eu tenho um carbono sp3, cujo ângulo é 109 graus e 28 minutos. Se a gente lembra das aulas de geometria, o ângulo aqui entre as ligações não é esse ângulo de 109. Isso faz com que haja uma tensão desse anel. E isso interfere, inclusive, na reatividade dos compostos lá na frente. Porque a ligação fica muito tensa e fica mais facilmente de ser rompida, ok? Aqui temos 6 carbonos. Preste atenção aqui. Como eu tenho cadeia fechada, ciclo. Eu passei para vocês na aula de nomenclatura que com 6 carbonos teríamos X. Cuidado, como temos aqui um hidrogênio, desculpa, aqui um H, quando eu for colocar o nome, esse H não pode vir colado aqui com a palavra ciclo, por conta das regras do português. Então eu coloco ou um hífen ou eu tiro o H, ok? Como a ligação é simples, an, terminação o, certo?
Bom, outras classificações para cadeia fechada que a gente tem para hidrocarbonetos. Eu tenho também os cicloalcenos, então, novamente, ciclo, cadeia fechada, alceno, uma ligação dupla dentro do meu ciclo. Aqui, novamente, aparecendo o que eu expliquei para vocês da regrinha com o H, que não pode vir junto, então, por isso, do uso do hífen. Os dois nomes são aceitos, ok? Então, fica a seu gosto qual que você vai utilizar. E também um ciclo de Eno aqui, em que eu tenho cadeia fechada e duas duplas. Diferenças desses dois compostos aqui. Por que que nesse composto eu não numerei, mas aqui eu precisei numerar? Justamente porque essa dupla poderia estar em qualquer lugar, só que na verdade seria o mesmo composto em que eu estou girando ele. Então não tem por que numerar, uma vez que qualquer lugar que eu coloque vai ser o mesmo lugar para a dupla. Diferente desse caso, em que eu posso colocar uma dupla próxima à outra, intercalada, distante. Então, como existe mais de uma posição relativa, eu preciso numerar minha cadeia. Numerando a cadeia em ciclos, a gente tem que tomar um cuidado porque a numeração deve passar pela insaturação, ou seja, pela dupla ou pela tripla. Como assim? Se eu começo numerando aqui, ó, carbono 1, e depois já venho para cá, eu não passei por cima dessa dupla, então eu não contabilizei ela. Por isso que eu começo contando aqui, ó, 1, passei por cima da dupla, 2, 3, passei por cima da dupla, 4, 5 e 6. Poderia também ter começado aqui embaixo, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Daria na mesma. Daria o mesmo nome. E aqui, atenção. Por que que eu coloquei hexa? Também por conta aqui, ó. X, consoante, D, consoante. Esse é o ciclo hexa 1,3-dieno. Por fim, a última classe de aromáticos que a gente vai, de hidrocarbonetos que a gente vai dar uma olhada, são os aromáticos. Antes de trabalhar sobre eles, por que desse nome? Quando começou-se o estudo de compostos orgânicos, acreditava-se que a estrutura do anel benzeno que era responsável pelas substâncias terem aromas. E assim ficou esse nome aromático. Hoje em dia a gente sabe que não é isso que confere aroma às substâncias, mas em homenagem a esses primeiros estudos, a gente manteve o nome da classe, então apenas o nome aromático, ok? O que são os hidrocarbonetos aromáticos? São hidrocarbonetos que possuem ressonância, ok? E precisam necessariamente ter um anel benzeno. Essa ressonância, que é a mobilidade dos elétrons, gera uma estabilidade extremamente grande para a cadeia, a ponto de interferir na reatividade. Quando a gente for estudar reações, vocês vão ver que compostos aromáticos têm um tipo de reação diferente de outros compostos, como por exemplo alcenos, com uma ligação dupla que também tem aqui, ok? Outra coisa importante sobre eles, eles possuem nomenclatura própria. Então não tem como a gente ficar naquela lógica do met, et, prop, but. A gente precisa saber um pouquinho dos nomes próprios deles. Trouxe dois aqui para a gente já guardar, são os mais comuns de aparecer. O primeiro deles é o benzeno, ok? Então, assim, a estrutura é o anel benzeno, como eu já havia explicado para vocês. Mas também o nome dessa substância é benzeno. Era uma substância tóxica e carcinogênica, ou seja, cancerígena. Mas ela é usada como solvente em muitos casos. Tá? Talvez você já tenha percebido que em postos de combustível, você percebe que está escrito assim, que a gasolina contém compostos cancerígenos. Quais são esses compostos? Benzeno. Tá? A gasolina, por ser também um derivado de hidrocarboneto, pode conter benzeno na sua composição. E justamente os vapores da gasolina são tóxicos e fazem mal, certo? Também aqui a gente tem uma estrutura e cuidado com ela, porque parece, num primeiro olhar, que eu tenho apenas um anel benzeno, mas na verdade são dois. Se eu desenho aqui, ó, outra dupla para poder fechar os dois anéis aqui, estoura o número de ligações desse carbono e desse daqui, tá? Mas, na verdade, eu tenho aqui ressonância com todas as duplas desse anel aqui. Quando eu tenho esses dois
anéis benzeno condensados, eu tenho uma estrutura que eu chamo de naftaleno. Ela também é tóxica, ok? E ela é presente na naftalina. Naftalina colocava em armários antigamente. Hoje em dia não se usa mais isso e não faz bem à saúde ficar inalando esses vapores de naftalina. Outra coisa, a naftalina sofre sublimação e geralmente quando aparece em questão de vestibular aparece muito relacionado a essas duas palavras. Sublimação é a passagem direto do sólido, do estado sólido para o estado gasoso. Quando você coloca a bolinha de naftalina dentro de uma gaveta, você não vê ela líquida, porque ela passa direto do estado sólido para o gasoso. E aqui um exemplo clássico para a gente de uma substância que sofre sublimação. Bom, fechando essa aula, eu gostaria de ressaltar aqui, o que eu passei aqui para vocês das classes dos hidrocarbonetos, todos eles são hidrocarbonetos normais, ou seja, as cadeias, nenhuma delas é uma cadeia ramificada. Assim, a gente viu os nomes. O próximo assunto que a gente vai estudar são cadeias de hidrocarbonetos que são ramificadas. A classe dos compostos vai continuar sendo a mesma, tá? Então, assim, mesmo que eu tenha uma cadeia ramificada, mas se for uma cadeia aberta apenas com ligações simples, ele continua sendo um alcano, ok? Eu escolhi trabalhar separado porque eu queria dar enfoque primeiro nessa parte para depois a gente aprender a nomear cadeias ramificadas, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Façam os exercícios com relação a isso e até o próximo vídeo.